Líbia. E, Mossab, porque eu li algumas afirmações dizendo que você foi chantageado por Israel ou que você sofreu uma lavagem cerebral de Israel para que você meio que trocasse de lado. E o que realmente aconteceu? O que você fez para se libertar dessa doutrinação deles? Desde a infância, eu tinha problemas com o Hamas. Desde a infância, eu questionava essa cultura. E eu tinha os meus problemas. Eu paguei o preço como criança, eles me bateram. Muita gente me batia. O professor, os pais dos meus amigos, os amigos dos amigos, na rua, na escola, o diretor da escola. Eu só causava problemas. Havia várias regras que eu não gostava ali naquela cultura. Eu já fui amarrado a um poste e chicoteado com cabos elétricos e perdi o fôlego. Como você vê aí nos filmes de escravidão? Coisas desse tipo, quando eu era criança ainda. Isso não me destruiu, mas me criou uma força em mim que queria se rebelar contra essa violência. E o Hamas faz parte dessa cultura, que é muito violenta. É uma cultura de estupro. E eu aprendi como confrontar e como lutar por mim mesmo. E eu sabia que eu não estava fazendo nada de errado, eu só estava sendo aventureiro. Então, como você vai culpar uma criança por não seguir as regras? Por isso, hoje, quando eu vejo as crianças de Gaza morrendo por causa dessas lideranças egoístas e que vão pagar o preço, seja em Doha, em Gaza, em Moscou, onde quer que eles estejam, eles vão pagar o preço e eles vão pagar a conta em sangue. Eu te prometo, porque eu fiz parte dessa operação. Havia um problema entre mim e o Hamas e essa lacuna continuou aumentando até que chegou o momento em que eu estava trabalhando contra eles junto com seus piores inimigos, o pior inimigo do meu pai, que é Israel. Então, nós podemos dizer, será que tem motivos pessoais aí para lutar contra o Hamas? Sim, tem motivos pessoais. Há princípios para lutar contra eles? Sim, tenho princípios. Será que eu estava curioso para entender o outro lado e entender o outro mundo, que é a inteligência israelense, que é um mundo muito misterioso, a gente não sabe como funciona? Eu tinha muitos motivos para me trazer a trabalhar contra o Hamas. Essa é a minha verdade. Como nós já discutimos aqui, não importa quantas vezes eu vou repetir ou tentar explicar como as coisas aconteceram, continua sendo irrelevante para quem é de fora, porque você vai decidir o que vai te ajudar a continuar negando. É muito fácil você estar do lado de fora e ficar julgando. Mas será que vocês que estão julgando, eu os desafio a estar no meu lugar, porque a verdade vai acabar com vocês. E eu sei o que é preciso para ser verdadeiro, eu sei o que é preciso para ir contra o fluxo da sociedade, eu sei o que é preciso para morrer por quem você é, pela sua própria identidade, né? Porque para você se crucificar. E é daí que vem a minha conexão com essa consciência. Eu sei o que isso significa. Então, você pode estar de fora, ali, sentado na calçada, e achar que você pode julgar os gigantes pela sua vida. E todo mundo que está lá fora julgando, eu vejo que eles são anõezinhos. Eu não estou preocupado com a opinião deles. Bom, tá, não com a opinião deles, mas você vive uma vida perigosa, né? Vivo? Não, eu acho que sim, né? Porque tem até seguranças aqui que deram uma olhada em todo Eles têm armas? Eu acho que sim, é. Ele arriscou a vida dele. Ele arrisca todos os dias. Não, mas ele estava trabalhando com os israelenses para evitar ataques terroristas, né? Um dos ataques foi contra o Shimon Peres, né? Eu li isso.
E ele estava arriscando a vida para salvar outras vidas, todos os dias. O Shimon Peres morreu mesmo assim, né? Morreu de uma morte absolutamente natural. Uma surpresa na época, mas... Ele era ministro, né, do exterior. Sim, era um trabalho em equipe. Eu concordo com você. Existe perigo. Existe uma ameaça. Mas se você for profundo na sua verdade, nós somos muito profundos no nosso entendimento, e aí nós estamos seguros na nossa própria carne. E essa é a principal fonte de segurança. A segurança lá fora que você vê é porque a gente tem um evento público, e isso pode ser aí uma ameaça para toda a comunidade. Claro. Mas quando eu estou sozinho, eu não ando para lá e para cá com segurança, eu não ando armado. Se você está seguro com si próprio, essa é a melhor segurança que você pode ter, né? E a morte vai acontecer ocasionalmente, né? Mas o que eu aprendi é que o lugar mais perigoso é a sua cama, o seu quarto. É aí que 95% da humanidade morre, na própria cama. É uma bela estatística, né? Então, para mim, eu prefiro continuar livre. Se a morte morrer, nossa consciência, né? O nosso corpo está em estado permanente, ele vai, né, acabar, mas o importante é você não ter essa destruição moral, né? Não ter uma consciência apodrecida que está abaixo de uma consciência animal. Então, é assim que eu escolho viver, e se a morte acontecer, vai ser a minha liberdade absoluta. Nossa, beleza. Você está morando nos Estados Unidos há o quê? Uns 20 anos? Eu fui para os Estados Unidos em 2007. Tá. Beleza. Então, o que você acha e qual que é o seu objetivo? Qual que é o objetivo da sua vida agora? Qual é a mensagem que você quer que o mundo saiba? É isso que você está tentando fazer, tentando espalhar a mensagem de como as coisas realmente funcionam no Oriente Médio? O que você está tentando fazer? Por que você se coloca em uma posição em que você é a voz principal nesse tipo de conflito? Foi tudo acidental. Tá bom. É assim que as coisas funcionam, eu acho. Tem o karma. E não dá para controlar tudo. Por exemplo, eu escrevi o livro sobre minha experiência no Hamas. Esse aí. E isso foi há cerca de 15 anos. Será que eu via que o Hamas ia realizar esse ataque e ia se tornar uma situação global? Não. Então não dá para inventar coisa assim. Será que eu me representava como uma voz importante sobre isso? Eu vivi uma vida muito simples, numa pequena ilha antes disso, e todo mundo começou a me ligar falando, você tem que voltar. E eu literalmente estava vivendo ali sem camisa e descalça. Eu ia mergulhar todo dia bem longe do Oriente Médio e todos esses problemas. Eu não estava confrontando ninguém. Mas todo mundo começou a me ligar, você tem que voltar, você tem que voltar. E eu tinha que me pronunciar. E aí eu tinha essa responsabilidade, primeiro em relação ao meu país, os Estados Unidos, pois muitas pessoas nos Estados Unidos ainda estão confusas, existe muito ódio, e alguém de dentro precisa falar publicamente sobre isso. Então, se tornou uma obrigação moral para o meu país, o país que me recebeu depois que a minha própria família me rejeitou. Então,
Esse é o mínimo que eu podia fazer para agradecer ao meu país. E se eu me representar como o defensor da causa, ou a principal voz, ou aquele que tem uma causa para mudar o mundo com uma grande mensagem, eu não tenho uma mensagem, não existe uma mensagem. Que mensagem? A mensagem do agora? A mensagem de ontem? Será que eu quero que as pessoas fiquem com a minha mensagem de hoje? Isso as limita. Não é o meu direito fazer isso. Se eu quiser fazer algo, eu gosto de uma boa briga. E quando eu vejo uma briga justa, mesmo indo contra o fluxo da maioria, especialmente, eu sei que é uma guerra justa. E aí eu assumo a tarefa, porque eu gosto de boas brigas. Isso foi legal. É.